não posso falar de vocês de horário, porque eu não sei até que horário que Deus vai conduzir aqui hoje. Amém. Falar para vocês que hoje tudo se encaixou com o sermão. E, inclusive até o verso do Provai e Vede é o mesmo verso que também está aqui no sermão. E também está relacionado com o sermão Provai e Vede. Eu vou falar para os irmãos que essa noite eu sonhei com o sermão. Eu comecei a escrever ontem à noite e sonhei que Deus estava me falando o que eu tinha que falar. Acordei e já fui lá para o quarto. Orei e já fui lá para o quarto anotar algumas coisas ali, porque eu costumo esquecer. Mas eu fiquei emocionado ali quando eu estava vendo o Provai e Vede, porque como Deus, Ele é maravilhoso. Porque ontem eu falei para Ele: Senhor, fala para mim, porque eu quero que você fale. Amém? Amém? E Ele falou o que nós precisamos. Então eu fiquei emocionado quando eu vi o Provai e Vede. Falei: nossa, como Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? Amém? Amém. Nós vamos falar um pouco sobre esperança. Eu peguei aqui no dicionário algumas coisas que quer dizer esperança. Esperança é disposição do espírito que induz a esperar uma coisa que se há de realizar ou suceder. Coisa ou algo que se espera. Ter fé e acreditar que determinada coisa vai de fato acontecer. Então, esperança tem muito a ver com fé, com acreditar, com visualizar algo que vai se concretizar. Metas, sonhos, planos, vontades. Esperança é isso. Coisas que vão acontecer. E o mundo, ele está, vou revelar aqui para vocês, o objetivo dele é tirar todas as nossas esperanças. Esse é o objetivo do mundo. E às vezes nós somos responsáveis por tirar as esperanças dos nossos filhos. E às vezes as escolas são responsáveis por tirar as esperanças das crianças. A internet, o TikTok, o YouTube, a televisão é responsável por tirar as esperanças, a fé de nós e dos nossos filhos. Cauterizar a mente, induzindo que nós vivamos uma vida vegetativa, uma vida sem esperança. Às vezes a gente nem percebe que a gente está indo por aquele caminho de viver uma vida vegetativa, uma vida automática. Eu vou contar aqui um exemplo prático de como nós induzimos ou somos induzidos a sentimentos, a coisas, a comportamentos. A criança, isso aqui é uma história verdadeira. A criança estava na escola e ela levantou a mão. Professora, quero água. A professora: não, espere a hora do recreio, a hora do intervalo, você vai tomar água. Depois essa criança levantou a mão de novo. Professora, quero água. E a professora falou: espere. A criança levantou pela terceira vez: professora, eu quero água. E a professora falou: então, faz de conta que você está com frio, que a sede passa. E a professora continuou. Daqui a pouco, a criança levantou a mão de novo. Ela: o que foi dessa vez? Professora, você tem um cobertor? Vocês estão vendo como a nossa mente ela pode ser influenciada? Está vendo como as coisas são fáceis para influenciar a gente? Quer ver uma coisa? No
dia 30 de dezembro, a televisão mostrou ali que estava com tantos casos de Covid e tal, 30 de dezembro. E até o dia 30 tinha até um programa na televisão que todo dia passava falando da Covid. Quando virou o ano, mudou o governo, acabou a Covid. Está vendo como é que é influenciado? A gente pode ser influenciado? Quando começou a Covid, ia ter o carnaval. Foi bem na época do carnaval. Não falava nada. É só uma gripezinha, falava na televisão. Pode ficar tranquilo, pode ir para o carnaval. E veio italiano lá da Itália, já lá na Itália a Covid estava pegando. Veio italiano aqui no Brasil, tudo e festa. Na quarta-feira de cinza foi o primeiro programa na televisão falando, fique em casa. Então, até terça-feira, que era carnaval, pode ir para a rua, festar. 5 milhões lá em Salvador, na Bahia. 5 milhões de pessoas, italianos, transmitindo a Covid. Mas na quarta-feira de cinza, fica em casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com que o objetivo do mundo é tirar a esperança, cauterizar a mente. Há uns anos atrás teve um ataque lá na França, e de uns cartunistas lá, morreram 35 cartunistas mortos. O mundo inteiro fez campanha, Facebook, tudo. Estamos de luto, jogos de futebol, ficava um minuto de silêncio, todo mundo chorando. Você entrava nos canais de notícia, a primeira notícia era da França. Ficou meses na Globo, em todos os canais, não estou citando aqui nenhum canal, todos os canais, falando sobre aqueles 35 que morreram. Engraçado, agora, durante essa semana, morreu mais de 10 mil pessoas lá na Líbia. É na Líbia, né? No Líbano. É no Líbano. Nenhum canal fala. Nenhum jogo de futebol fez um minuto de silêncio. Estranho, 10 mil pessoas não tem valor. Eu só estou aqui dando exemplos para que a gente consiga enxergar o que o mundo está fazendo com as nossas crianças e conosco. O objetivo dessas forças das potestades é tirar a nossa esperança para que a gente não venha até o Senhor, queridos. Mas o que a Bíblia diz? Quem é o responsável por dar esperança? Vamos lá então? Romanos 15, 13. Vamos abrir então a Bíblia em Romanos 15, 13. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos ouvindo aqui as folhas da Tua Palavra, Senhor. O Senhor possa nos iluminar através do Teu Santo Espírito para que possamos, Senhor, entender e colocar em prática nas nossas vidas. Assim como Eliseu orou para Gease, para que o Senhor pudesse abrir os seus olhos, nós oramos neste momento. Abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Senhor, com os olhos da fé, a verdadeira fonte da esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém? Romanos 15, 13. Vamos ver o que fala ali em Romanos 15, 13. Amém? Amém. E o Deus da esperança. Então quem que dá esperança? Deus. Primeiro ponto. Deus dá esperança. Grave bem isso. Deus é responsável por nos dar a verdadeira esperança. Então, grave bem isso. O Deus da esperança encha vocês de todo o quê? Gozo, alegria, paz, no quê? Na fé que vocês têm. Então, como é que nós podemos ter esperança? Quem é o doador da fonte da esperança é? E como é que nós podemos ter essa esperança? Através da fé. É o que está falando aqui. Ele fala aqui: encha vocês de alegria, de gozo, de paz, na fé que vocês têm.
Então nós temos que ter fé em Deus para que Ele nos dê esperança. E essa fé tem que ser uma fé com alegria. E ao mesmo tempo tem que ter paz. Nós não vamos fazer guerra com ninguém. Não existe guerra de Bolsonaro, ou Lula, ou Globo, ou SBT. Nós temos que trazer a paz. Ali estava falando dos desbravadores. E uma das coisas que eu aprendi nos bons desbravadores, nossa missão é ser pacificador. Nós temos que trazer a paz, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito. Então, como é que nós podemos ser ricos? Através da fé em Deus, através da paz com os nossos próximos. Daí o Espírito Santo nos concede a riqueza da esperança. Então a verdadeira fonte da esperança é Deus, da nossa fé com Ele. Quando nós vamos buscar na fonte, na verdadeira fonte, nós conseguimos ter alegria, nós conseguimos ter a paz. Então a primeira lição, buscar na fonte. Nós estamos aqui dentro da casa de Deus e Ele está aqui. Seus anjos estão aqui. O Espírito Santo está presente. Amém? Amém. A jornada da vida. A vida é uma jornada. Você já viram aquelas montanhas russas? Sabe por que eu não monto minha montanha russa? Porque ele vai para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E lá na Rússia tem muitas montanhas que têm picos e tem vales no final. Então a montanha, por isso que o nome é montanha russa. Ela tem picos muito altos e tem vales muito profundos na Rússia. Então por isso que o nome é montanha russa. A jornada cristã, ela é cheia de altos e baixos. No Salmo 24, no 23, verso 4, fala do vale da sombra da morte. Vamos ler lá. Eu ia comentar, mas vamos ler que a gente cantou, né? 23. (23, 4). Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Sabe o que é um cajado? Ele é assim, né? Os pastores usam o cajado, ele tem um formato assim, porque quando a abelha desgarra, ele gruda no pescoço e às vezes Deus nos puxa, às vezes Deus nos empurra, mas o objetivo dele é sempre ajuntar, deixar as ovelhas unidas, né? Nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos tristezas, nós enfrentamos momentos difíceis, conflitos internos. Por vezes é fácil perder a esperança diante da escuridão. Não é fácil você passar pela escuridão. Ali no Salmo 23 fala do vale da sombra da morte. Isso nos mostra um exemplo que nem sempre nós vamos estar no vale bonito, no vale claro, igual mostrou ali os desbravadores, na natureza. Às vezes nós vamos passar por momentos sombrios, mas Deus faz promessas: eu estarei contigo. A promessa de esperança, essa é a promessa de esperança que Deus faz. Está lá em Jeremias 29:11, ele diz assim, não vamos abrir todos os textos, né? Mas ele diz que eu conheço os planos que eu tenho.
que entra a segunda palavra que vocês vão guardar. A primeira, esperança. A segunda, planos. Os planos de Deus. Eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Deus fala em Jeremias 29:11. Planos de fazer vocês prosperar, não causar dano. E no final ele diz assim: planos para dar a vocês esperança. Esperança do quê? Esperança de um futuro melhor. Deus é responsável por dar esperança. E Deus é responsável pelos nossos planos. Já viu alguém em algum momento na vida de cada um de nós falou: Deus tem um plano para você? E é verdade. Está em Jeremias 29:11. Bom, Deus tem um plano para cada um de nós. Ele diz assim: ainda que uma mãe esqueça daquela bebê que ainda mama, eu, o Senhor, não me esquecerei, porque Ele tem planos. E um plano de dar esperança para um futuro melhor. Paulo estava preso para ser decapitado. E ali ele escrevendo cartas de amor, de esperança. Ele visualizava os planos que Deus tinha para ele. A palavra de Deus nos assegura que Ele está sempre conosco, mesmo em momentos mais difíceis e sombrios. Ele nunca nos abandona. Quando a gente não tem força, Ele carrega. Agora, quando a gente tem força, nós carregamos o outro. Esse é o plano de Deus. Vocês sabiam que o homem mais rico do mundo, ele tem uma fortuna equivalente a 173 países? Vocês sabiam que os 2 homens mais ricos do mundo, juntos, ele tem o PIB da África do Sul? Vocês sabiam que 1% dos homens, das pessoas mais ricas do mundo, tem 90% do dinheiro do mundo? Vocês sabiam que se todos compartilhassem, cada um de nós teria um salário equivalente a 30, 40 mil por mês e um patrimônio de mais de 1 milhão? O mundo inteiro? O problema está onde? Está em Deus ou está em nós? O que ensinou Jesus? Compartilhar. Jesus, Ele ensinou que quando você entra da igreja para dentro, você não entra para receber. Não foi isso que Jesus ensinou. Você entra para dar. Você vem aqui para ofertar, você vem aqui para abraçar, você vem aqui para adorar a Deus, dar adoração a Deus e ajudar os que estão aqui. Porque quando todos se ajudam, todos são ajudados. Por isso que Deus, Ele dá esperança e Ele faz planos. Se todos seguissem os planos de Deus, existiria miséria, fome? Vocês acham que existiria? Não. Olha só. Deus, Ele faz uma promessa que sempre estará conosco. Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, não te preocupes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então aqui em Isaías a gente entra mais uma palavra: eu te ajudo. Então Deus dá esperança, Deus dá os planos e Deus dá o sustento. O mesmo Deus que dá esperança na tua vida, o mesmo Deus que faz os planos na tua vida, é o Deus que te sustenta. Só que tem um si aqui: com a destra da minha justiça.
Porque se a gente não segue a justiça de Deus, nós fazemos parte daqueles que estão 1%. A gente só retém, a gente não compartilha. Às vezes você está num momento sombrio da vida, você está dentro de um túnel escuro, um vale da sombra da morte. Mas há uma luz no fim do túnel. E essa, às vezes é estranho, né? Porque eu sempre ficava pensando, por que fala uma luz no fim do túnel? Porque você está no começo, então quando você terminar de passar nesse túnel, virá a luz. Então você tem que ficar parado, não resolve. Ponto. Ficar parado não resolve. Então nós temos um Deus que Ele dá esperança, plano, sustenta. E agora nós vamos falar do Deus da luz. Lembremos que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma luz no fim do túnel. Veja só o que fala lá no Salmo 27, 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. E essa luz é Jesus Cristo. A luz que ilumina a nossa vida é Jesus Cristo. O Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. Nosso Salvador. Fui eu que estou dizendo isso? Não, João 8,12. Eu sou a luz do... Jesus falou que Ele é a luz de quem é minha? Não, Ele é a luz do mundo. É isso que Ele falou. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, que é Jesus. Jesus é a fonte da luz. Então nós temos um Deus que dá esperança, nós temos um Deus que faz os planos, nós temos um Deus que sustenta e temos um Deus que nos ilumina, que é a fonte. Jesus é a luz, Jesus é a água, Jesus é o pão, Jesus é o significado da nossa vida. Se nós não buscarmos a luz, não buscarmos Jesus, nós perdemos a esperança e sucumbimos o que o mundo quer de nós. Quer tirar, cauterizar a nossa esperança. Jesus, Ele nos chama para que nós possamos perseverar. Perseverar. A nossa fé, ela é testada em momentos fáceis ou nos momentos difíceis? O que vocês acham? Nos momentos difíceis. Mas são nestes momentos que somos chamados a permanecer firmes. E continuar acreditando, continuar perseverando, continuar caminhando. Se você entra num túnel e ele está totalmente escuro e você não enxerga nada e você trava e para, você vai ficar na escuridão. Nós temos que seguir. Seguir firme. Seguir sem medo. Seguir feliz, seguir alegre, seguir cantando, porque você sabe que você está naquele vale, naquela escuridão, mas Jesus está contigo, Ele fez uma promessa. Hebreus 11 agora, vamos lá em Hebreus 11. Vamos lá agora em Hebreus 11, 13. 11, 1 até 3. Olha só. Mais uma coisa importante que nós vamos aprender junto. Tem algo que o mundo quer tirar de nós. E tem algo que Deus quer dar para nós. Olha só o que fala ali. A natureza da fé. Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam,
e a convicção de fatos que não se vê. A fé é algo que você acredita de algo que você não está vendo. Eu já vou explicar um pouco melhor para que a gente possa entender. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não são visíveis. Agora eu vou explicar para vocês o que é fé. Um dia no céu, Deus, Ele enxergou o universo. Ele enxergou o planeta Terra, Ele enxergou cada um de nós, chegou a cada um de nós que está aqui presente, através da visualização. Então guardem mais uma palavra. Plano é esperança, plano, sustento, iluminação e também visualização. Deus visualizou e depois Deus criou. Isso é fé. Nós visualizarmos aquilo que não existe e acreditarmos e aquilo acontecer. Eu vou colocar um exemplo aqui de coisas ruins que acontecem. Hoje o mundo faz com que a gente visualize coisas ruins e as coisas ruins acontecem. Você sabe que a maioria das doenças são causadas, começam onde? Lembra, mãe? A tia Délia, que falava que nunca tinha dor de cabeça, um dia ela foi brincar. Hoje eu vou ter dor de cabeça? E o que aconteceu? Conta aí. O que aconteceu? Fala aí. Ela falou que nunca tinha tido dor de cabeça. Ela falou, não, mas então vou ter dor de cabeça. E veio uma terrível dor de cabeça. Visualização. Tem problemas que a gente não tem, mas a gente começa a imaginar e ele acontece, não é verdade? Visualização. Você está vendo que falou aqui em Hebreus 11:3? Que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus visualizou o universo e criou pela palavra. E às vezes a gente visualiza, começa a visualizar as coisas ruins e acontece. Só que a nossa tendência é visualizar as coisas ruins só. E elas acontecem. A gente fica num ciclo. Só que Deus nos chama para enxergar as coisas boas. Tem apelos na Bíblia inteira. Jesus falou, se você tiver fé, um grão de mostarda, vai mandar arrancar uma planta daqui e plantar no meio do mar. Ou mover uma rocha, mover uma montanha. E elas vão acontecer. Quer ver? Nós duvidamos que as coisas são possíveis. Nós duvidamos, às vezes, que essa igreja aqui vai estar cheia. Ou duvidamos que lá no evento do pastor Bulhon, no evento da igreja, vai estar cheia. E pessoas vão ser convertidas. E vão ter mais de 10 mil batismos. A gente duvida. Na África, recentemente, teve lá. Eles fizeram um estádio, tiveram que fazer 2 rodadas, 20 mil batismos. A gente só enxerga o que aconteceu lá com Pedro e Paulo. Mas os milagres acontecem. Mas eu vou falar aqui de uns exemplos. Alguém fez na escola a experiência do feijão no algodão molhado? Alguma vez? Levanta a mão aí. E o que aconteceu? Germinou, né? Agora explica a germinação. Alguém explica a germinação? Só com algodão e água? O que é possível? Isso é o quê? É um milagre. Mas a gente não foi e colocou o feijão acreditando que ia acontecer? Isso é fé. Os milagres estão aqui, estão presentes. Olha o bebê ali. Sabiam que
que ele, como é que é o nome dele, Márcio? Yuri. Quando vocês descobriram que vocês estavam grávidos, que não é só o marido que fica grávido, é a família, que vocês estavam grávidos, o Yuri era menor que o grão de feijão? Vocês sabiam disso? Era menor que um grão de feijão? Mas vocês sabem, o que vocês visualizavam? Que depois de 9 meses vocês iam estar com ele? Nas mãos. Isso é o quê? Um milagre. Só que a gente acredita nisso, em coisas simples a gente não acredita. A gente não acredita que vai melhorar de vida, a gente não acredita que vai melhorar nosso salário, que a gente vai vencer as doenças. A gente não acredita. A gente não acredita de coisas que são muito mais básicas. Que fulano vai converter. Não, a mãe já orou por 20 anos, não vai se converter. Vai. Nós temos que ter fé, acreditar, exercitar a oração com convicção. Um dia, Pedro, ele não tinha nada, ele chegou na porta de um templo e a pessoa falou, dá uma esmola. Ele falou, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que eu tenho te dou, Jesus. Eu estou falando isso, mas eu garanto para vocês que veio a dúvida em cada um de nós. Por que eu não faço isso? Por que eu não tenho essa autoridade? Jesus falou, eu dou autoridade. Vocês vão de 2 em 2, batizando no nome do Pai. Toda autoridade eu passo para vocês. Então nós somos capazes, nós queremos evangelizar, mas nós não temos a convicção de chegar em alguém que está doente no hospital, falar no ouvido dele e falar, levanta, você está curado. O que eu tenho é Jesus. Toma, aceita e levanta. Só de eu falar, muitos aqui duvidaram. Mas a gente acredita no grão de feijão, a gente acredita na criança, que são milagres muito mais difíceis. Formar um osso dentro da barriga, formar órgãos dentro da barriga de uma mãe. Isso é milagre. Gente dentro de gente, né? Gente dentro de gente. Eu falei ali, quando eu tinha 9 anos, quando eu tinha uns 12 anos, 11 anos, eu estava na casa da minha avó, e eu querendo um dardo. Eu conto essa história em todo lugar que eu vou. E o meu tio pegou e jogou um dardo feito de caneta bic com prego e pelo de galinha. Jogou em cima da casa e ficou grudado ali, e ninguém conseguia tirar, e tacava as coisas e não saía. A minha avó tinha uma igrejinha dentro do quintal dela, a Bia conheceu a igrejinha, bem grande, desse tamanho, uma igrejinha. Ela falou assim, vá lá e ora. Eu fui lá, orei. Um dia, sem nuvem nenhuma, seco, veio um vento e caiu o dardo. Eu orei com a certeza que Deus ia derrubar aquele dardo para mim brincar. Por isso que Jesus falou que aquele que for como uma criança vai no reino de Deus. Sabe por quê? Porque a criança, ela não duvida. Ter fé é ser visionário, é enxergar. Jesus, ele veio aqui para nos tornar visionários, para que a gente pudesse ter mais convicção em tudo que a gente quer. Pedir com fé que aquilo vai se concretizar. Escreve num papel o que você quer. Coloca, daqui um mês eu quero isso aqui. Escreve a lista das coisas que você quer, do entendimento da palavra de Deus, de você acordar mais cedo para buscar a Bíblia, para orar durante o dia. Se você quer visitar uma viagem, tudo. Jesus não colocou. A gente não pode ficar, como se diz, categorizando o que pode e o que não pode. Se te faz bem, te faz feliz, coloca. Com certeza Deus vai cumprir. Ter fé é ser visionário, não somente chegar no futuro, mas ver no presente, ver acontecendo. Porque Deus fez do que era invisível o visível. Jesus, ele veio para tirar. Um dia me perguntaram, mas na tua igreja não tem o sobrenatural? Na minha tem. Falaram isso para mim. Eu falei, mas Jesus não veio para o sobrenatural. Como assim? Ele veio para o natural.
Sobrenatural é uma pessoa não enxergar, sobrenatural é um paralítico não andar. Natural é você andar, natural é você enxergar, é você ouvir, é você falar. Jesus não veio trazer o sobrenatural, o natural. Daí a nossa igreja prega sobre os princípios da saúde, da alimentação, porque foi isso que Jesus veio, para o natural. Não, sobrenatural, a pessoa rodar, cair no chão, gritar, e sentir alguma coisa, uma emoção, isso não é o que Jesus fez. Alguma vez você viu Jesus gritando, rodopiando? Não, Jesus ele veio trazendo para o natural. A gente não precisa gritar para falar sobre Jesus. Elias estava numa caverna, veio chuva, veio tempestade, daqui a pouco veio uma brisa suave, e Deus falou com ele, natural. Tiago 1,3 diz, a prova da sua fé produz perseverança. A prova da fé. Certa vez uma criança ganhou uma bicicleta, só que o pai, ela não sabia andar de bicicleta, e o pai teria que viajar, e a mãe não sabia andar de bicicleta também. E aquela criança ficou com a bicicleta, o pai viajou, vou ficar um mês fora. Quando ele voltou depois de um mês, ele chegou em casa e viu aquela menina com o nariz ralado, rosto, joelho, cotovelo. Essa é uma história real. Falou, mas que eu... E ela feliz, mas você está tudo ralado aí, tudo quebrado e está feliz? Pai, eu vou te mostrar uma coisa. Montou naquela bicicleta e saiu, pedalando, fazendo para lá e para cá, e brincando. Mas como é que você aprendeu? O que aconteceu? Ah, pai, simples. Quando eu caía, eu levantava. Perseverança. Aquela criança toda ralada estava feliz. Perseverança é você, ao cair, levantar. O segredo não está no cair, o segredo está no levantar. Esse é o segredo. Promessa cumprida. A promessa da esperança é cumprida quando colocamos nossa confiança em Deus e no plano para nós. Deus é o criador da esperança. Deus é o criador do plano. Deus nos sustenta. Deus é a luz. Quando nós aceitamos esse plano de Deus, essa promessa é cumprida. E se a gente for, nós estamos ali no livro de Hebreus, vamos voltar lá no livro de Romanos. Eu não ia ler o versículo ali do capítulo, mas vamos ler ali Romanos 8, só voltar um pouquinho. Romanos 8, 28. Olha só. Olha que promessa. O cumprimento da promessa. Olha só. Romanos 8, 28. Amém? Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Deus. Então tudo coopera. Se cada um de nós está aqui, porque a gente está cumprindo exatamente o plano. Esse sermão está sendo cumprido hoje. Amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano para nós. Deus nos chamou. Se você está aqui, se nós estamos aqui, esse plano está sendo cumprido hoje. E Deus, tudo que aconteceu, não pense nas dificuldades que você teve para chegar até aqui. Mas pense, lembre-se dessa menina toda ralada. Ela aprendeu a andar de bicicleta. Nós podemos estar todos machucados, ralados, passando na sombra da morte. Às vezes nós estamos num túnel, às vezes nós estamos terminando esse túnel, não sei em qual etapa que nós estamos hoje. Mas nós estamos aqui. Amém? E Deus está cumprindo essa promessa. Assim como aqueles que perseveraram e confiaram em Deus foram compensados com as bênçãos que Ele deu, as promessas das nossas vidas também. Vamos receber dele as promessas. Vamos agora em 1 Coríntios 2,9. Um pouquinho para frente ali. Depois de Romanos, já está em seguida ali. Então está pertinho. Por isso nós vamos ler. 1 Coríntios 2,9. Olha só.
Amém? Mas como está escrito. Lembra quando a gente falou aqui da justiça de Deus? Nós estamos chegando no fim agora. Olha só. Nós falamos de visualizar, né? Agora eu vou falar algumas coisas aqui, de coisas que nós não conseguimos visualizar. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Nós não vimos ainda. Eu vou resumir para vocês esse texto que queremos ver. Nada que nós possamos ver ou que já vimos que nos trouxe prazer, que nos trouxe alegria, que nos trouxe satisfação, pode ser comparado com o que a gente vai ver lá no céu. Nada que a gente já ouviu de louvores de uma criança quando fala mamãe pela primeira vez, papai pela primeira vez, nada pode ser comparado com os louvores que nós vamos ouvir lá no céu. Mas principalmente quando Jesus virar para nós e falar assim: oi, meu filho. Ouvir a palavra de Jesus. Você consegue imaginar qual é a palavra, qual que é o som da voz de Jesus? Não tem como imaginar. Nada pode ser comparado ao prazer quando Jesus falar assim: vem aqui, meu servo fiel, eu vou te abraçar. Nada pode ser comparado, nenhum abraço pode ser comparado quando Jesus chegar assim para cada um de nós e dar aquele abraço apertado. Nada, nenhum sentimento, nenhum prazer pode ser comparado a isso. Nada, nenhum prazer pode ser comparado a isso. O livro de Ellen White diz que do céu ela teve um vislumbre. Cada montanha tinha uma cor só diferente. Imagine você olhar aquelas montanhas, uma rosa, uma amarela, cores que não existem. O cheiro, estou falando agora, imagine qual que é o cheiro de Jesus, o perfume de Jesus, aquele perfume que te dá prazer, aquele perfume que te dá felicidade. Nada está comparado, nada está comparado com o que Deus tem preparado para nós. Porque Ele diz aqui, o coração humano jamais vai poder imaginar o que Deus tem preparado de bom para nós. Nenhum prazer que nós temos nesse mundo pode ser comparado a todos os prazeres que Deus tem reservado para nós. Amém. Neste mundo nós só conseguimos ter prazer em cada sentido, um de cada vez. Prazer no tato, numa massagem, numa água quentinha, prazer na visão, o prazer no cheiro, só que é um de cada vez. No céu, tudo isso que nós sentimos vai ser multiplicado por milhões de vezes. Só que lá nós vamos poder viver esses prazeres todos de uma vez só. Então, por isso que não tem como imaginar. Que possamos apegar nessas promessas, não importa o que a gente passe nessa vida, pois Deus está conosco. Ele é a nossa esperança inabalável, Ele é a nossa rocha, e Ele é o nosso auxílio, mas principalmente, Ele é o nosso Salvador. Amém? Eu convido agora para nós cantarmos o hino, na verdade, aos salmos. Eu escolhi 2 salmos hoje para nós cantar. Nós vamos cantar o Salmo 42.